Shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui mais nesse vídeo, né? E já não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Compartilhando, você nos ajuda com um propósito, onde Jesus nos ensinou, que é o ID. Então nos ajuda compartilhando esse vídeo. E esse vídeo vai ser a propósito sobre o ID. O ID o quê? O ID o Evangelho. Então, o tema do vídeo hoje vai ser o Evangelho. O que é pregado no falso Evangelho e o que é pregado no verdadeiro Evangelho. E esse vídeo eu vou fazer em duas etapas. Esse é o vídeo 1 e depois nós faremos o vídeo 2. Então, o que é abordado no falso evangelho? O que é pregado no falso evangelho? Lembrando que o falso evangelho, a base dele é a prosperidade, benção que Deus vai te dar e tal. Já o verdadeiro evangelho, a base dele é a Bíblia Sagrada, é as Escrituras. Nós vamos ver isso aqui. Então eu vou citar 7 hoje, de 7 falso evangelho e 7 pontos de verdadeiro evangelho. O que o falso evangelho ensina? Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, é só vitória, profetiza benção, tome posse, receba e Deus vai te restituir 10 vezes mais. Isso é o que o falso evangelho prega: prosperidade, benção. Você é o centro. Você é o centro de tudo. É isso que o falso evangelho prega. Mas e o verdadeiro evangelho, David? O que o verdadeiro evangelho fala, então? Né? Tendo como base a Bíblia. Sempre a Bíblia. Primeiro ponto. Arrepende-se de seus pecados. Aí vamos lá em Atos. Lembra que eu falei? Que é tudo base bíblica. O verdadeiro evangelho, a base é Bíblia. Não é prosperidade, não é benção. O verdadeiro evangelho prega a Bíblia. Então em Atos capítulo 3, versículo 19 e 20 fala assim: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados seus pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham os tempos de refúgio, e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. E já o segundo ponto, né, eu não vou explicar texto por texto para não ficar muito grande esse vídeo. Então eu acho que só os versículos, né, que eu trouxe para cada ponto já vai deixar bem explicado. Então, em Atos está falando que a gente tem que se arrepender, que a gente precisamos se arrepender para ter a conversão, porque a conversão vem através do arrependimento. Então é arrependimento, conversão e salvação, né? E isso está todo ligado em Cristo Jesus, né? Que ele finaliza o versículo falando que ele envia o Cristo, que já foi designado para vocês como salvação. O tópico 2 é: entre pela porta estreita. Entre pela porta estreita. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 fala assim: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Lucas 13, 24. Jesus respondeu: esforçam-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se estiver levantando e fechando a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra para nós, ele responderá: não sei de onde
vocês são. Então o que está falando aqui é que a porta, que nós devemos entrar pela porta, andar pela porta estreita, passar pelo caminho estreito, pela porta estreita, porque a porta larga, ela é espaçosa e leva o caminho da perdição, mas a porta estreita, que é o caminho estreito, né, que é Cristo, e a porta que também é Cristo, nos leva à salvação. Enquanto uma nos leva à perdição, a outra nos leva à salvação. E aí ele finaliza ali em Lucas falando que vai chegar naquele dia que você vai bater na porta, abre para mim, Senhor. E ele fala assim, eu não sei de onde vocês são e quem vocês são, porque sempre andaram pelo caminho largo e quiserem a porta larga. Então, ande pela porta estreita. O outro tópico, né, como eu citei 7 no falso evangelho, eu vou citar 7 aqui no verdadeiro evangelho. Então o terceiro é obedeça os mandamentos de Deus. Obedeça os mandamentos de Deus. Em Lucas 1,6 fala assim, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. 1 João 5, versículo 2 e 3, fala assim, nisso sabemos que amemos os filhos de Deus, quando amemos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o maior, é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. E Apocalipse 14, versículo 12, fala assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então nós devemos sim guardar os mandamentos. Os mandamentos não foram abolidos. Jesus falou, eu não vim para abolir a lei, mas sim para cumprir. Então nós devemos, assim como Jesus cumpriu, nós também devemos cumprir os mandamentos, as ordenanças de Deus, como conduta de vida. Então, lembre, obedeça os mandamentos. O quarto ponto é viva em santidade. Viva em santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, fala, a fim de que o coração de vocês sejam fortalecido em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Lucas 1,75, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. 1 Coríntios 1,30, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, ao qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. O quinto ponto é ore sem cessar. O quinto ponto é ore sem cessar. Também em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, fala assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, sem cessar. E também em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, fala assim, orem sem cessar. Já em 2 Timóteo 1,3 fala assim, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de vocês nas minhas orações de noite e de dia. Então aqui nós temos que ter essa intimidade de oração, porque oração é uma conversa, e não deve ser nada não deve ser algo repetitivo, né? A oração é uma conversa, como você sentasse com o teu pai de sangue carnal e batesse um papo, dando risada, se abrindo. Essa é a oração que nós devemos ter com o Senhor, essa intimidade, né? Falar com Ele de uma maneira como se fosse uma criança orando. Quem nunca viu uma criança orando? Então é esse tipo de oração. E ela tem que ser sem cessar, constantemente, diariamente. O sexto ponto, leia as Escrituras. Esse é um ponto bem delicado, porque
em algumas denominações você lê a Escritura, né, é algo perigoso. Estudar ela, então, pior ainda, né? E aí eles vêm com alguns textos, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então eu listei aqui três partes aqui, mas tem muito mais. Mas em Mateus 22, 29, Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. João 5,39, tão famoso João 5,39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, quer conhecer de Cristo? Examina a Escritura. Examina. Em Atos 17:11, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E também em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, fala assim: até a minha chegada, dedicam-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Então, nós devemos não só ler as Escrituras, mas examiná-la. E o que é examinar? Examinar é você ler cuidadosamente, anotando pontos, entendendo cada versículo, entendendo cada palavra, entendendo cada vírgula, entendendo tudo que está ali dentro. Isso é examinar. Examinar é quando você vai no médico e ele faz ele faz um check-up em você e vai olhando tudo para poder te conhecer. Isso é examinar. Nós precisamos examinar a Escritura para conhecê-la, para que ninguém venha nos enganar. Porque se você não conhece, se você não examina as Escrituras, aquele que prega coisas erradas, que fala sobre heresia, você vai levar como certo. Porque você não está fazendo como os de Bereia. Você não examina para pôr à prova aquilo que está sendo pregado. Então examine, para que você não seja enganado. Examine, porque pode chegar naquele dia que vocês vão bater na porta e ele não vai reconhecer, porque você não examinava as Escrituras. E o sétimo, para finalizar o vídeo de hoje, é se afaste do pecado. Se afaste do pecado. Nós somos pecadores, mas o pecado habita, né? Nós somos pecadores e o pecado habita em nós, mesmo nós sendo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. O pecado habita na nossa carne, porque nós recebemos esse pecado de Adão. Então, mas nós devemos se afastar do pecado. Nós devemos se afastar, não viver no ato do pecado. Em Salmos 37, 27, olha o que diz: afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Mas David, ali não está falando de pecado, está falando de mal. Mas peraí, o que ele deduz como mal? Tudo que é aquilo que é transgressão da lei. Se transgrediu a lei, é mal, então é um pecado. Você transgrediu a lei, é um pecado, é visto como mal. Algumas traduções, né, vai estar afaste-se, né, da iniquidade. E a iniquidade, se você for pegar no mais original e for traduzir, pegar a essência da iniquidade, aqueles que não cumprem a lei, são sem lei, entendeu? Então afastem-se do mal e pratiquem o bem, e a sua morada será perpétua. Em João 15, 22, se eu tivesse, Jesus falando, se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpas do seu pecado. Em 1 João
1 João capítulo 3, versículo 8, fala assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Então vamos lutar contra o pecado, seja ele qual for. E para Deus não tem pecadinho, pecadão, escala de pecado. Porque às vezes a gente imaginamos que o pecado é só idolatria, fornicação, adultério, mas tudo é pecado, tudo. Então nós devemos lutar contra esses desejos da carne, né? Nós devemos renunciar a si mesmo, renunciar à nossa carne, renunciar ao nosso desejo, renunciar ao nosso pecado, para viver com Cristo, E é mais errado ainda que nós vimos passar esses dias o tal do orgulho, né? O orgulho. O erro já está aí sobre o orgulho. Deus ele não se agrada já do orgulho. Imagine de orgulho de um pecado, pior ainda. Então, vamos nos afastar do ato do pecado. Ele nos rodeia, porque é assim que o inimigo, que é Satanás, ele quer te matar e te destruir, com o pecado em tua volta. Mas sejam prudentes, examine as Escrituras, ore sem cessar, pratiquem o bem e corram do mal, corram do pecado. Que um dia, eu creio, que nós se veremos lá no céu e veremos a face de Deus como ela é. Deus que abençoe a todos, né? E aqui é a parte 1, logo mais teremos a parte 2. Graça e paz, e não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever. Ative também o sininho, toda vez que subir um canal, um vídeo novo, você seja notificado. Mas acima de tudo, leve, faça o que Jesus nos ensinou, o ide e anunciai o Evangelho, esse que vos falei agora, com base bíblica, não com base em benções, porque benções massageiam a carne, alivia o ego, mas a Bíblia, ela machuca a carne, machuca o ego, mas alimenta o espírito, alimenta a alma e nos dá a certeza de uma eterna salvação. Graça e paz.